Olá, seja bem-vindo ao canal Direito Processual Civil 2. Nesta aula vamos começar a tratar de questões introdutórias ou preliminares da nossa cadeira. Questões ligadas às noções gerais e introdutórias do Direito Processual Civil 2. São primeiras aulas no canal, te convido a ficar aqui conosco, faça a sua subscrição, ative o sino de notificações e nos acompanhe até ao final. Não saia, fique ali conosco. Bom, então, dizemos nós que trouxemos como tema os vários sentidos da expressão execução. Queremos aqui compreender-se ou fazer compreender que quando utilizamos a expressão execução, ela pode simplesmente significar ação executiva ou então existem outros sentidos que correspondam à expressão execução. Bom, então vamos a isso. Sobre o tema ação executiva, é-nos oportuno chamar a atenção aqui a um facto relevante, que a própria lei designa ação executiva por execução. E quando falamos aqui da lei, estamos aqui a fazer referência do Código de Processo Civil e o Código Civil. Nos termos do Código Civil, os artigos 45, 46, 47, 1118, 92, 95 e 91, todos do Código de Processo Civil, utilizam a expressão execução. Dizer também que, além destas disposições legais que fazemos aqui referência, existem outras disposições dentro do Código Civil que utilizam a expressão execução para querer significar ação executiva. Bom, vamos ao artigo 45 do Código de Processo Civil para vermos, então, o que é que ela nos diz quanto ao assunto em abordagem. O artigo 45 tem como título Função do título executivo. E o número 1 deste artigo diz o seguinte: toda execução, percebam, toda execução tem por base um título pelo qual se determinam o fim e os limites da ação executiva. Bom, aqui o legislador queria referir-se também, ou queria dizer em outras palavras, que toda ação executiva tem por base um título. Naturalmente, não pode existir ação executiva sem um título executivo. O artigo 46 do Código de Processo Civil epigrafa-se o seguinte: espécies de título executivos. E aí diz-nos que a execução apenas pode servir de base. Percebem? A execução apenas pode servir de base. Naturalmente, o legislador quis aqui dizer o seguinte: toda ação executiva ou ação executiva apenas podem servir de base. Bom, e pode servir de base o quê? Os seguintes títulos executivos consagrados no ordenamento jurídico angolano. Então, quais são? Naturalmente, as sentenças condenatórias, os documentos exarados ou autenticados por notário, as letras, as livranças, os cheques, os extratos de faturas, vales, faturas conferidas e quaisquer outros escritos particulares onde contém a assinatura do devedor e, então, entre outros títulos executivos que o nosso ordenamento jurídico angolano faz referência. Portanto, aqui queremos dizer, ao fim e ao cabo, que o legislador, ao se referir da expressão execução, está naturalmente a enunciar o sentido concreto que é ação executiva, ou seja, quer-se fazer aqui referência da ação executiva. Já o Código Civil também, dizemos nós, que faz referência a designar aqui a ação executiva por execução. Quando nos deparamos com o artigo 817, que consagra aqui o princípio geral, mas está aí acima a subseção primeira. E essa subseção primeira tem a seguinte epígrafe: ação de cumprimento e execução. Ação de cumprimento e execução. Ação de cumprimento, o que é que a ação de cumprimento faz? A ação de cumprimento faz cumprir as obrigações incumpridas, as obrigações insatisfeitas. E naturalmente que essas obrigações insatisfeitas ou incumpridas hão de ser cumpridas, naturalmente, mediante um processo executivo. Daí a razão pelo qual o legislador, na subseção primeira, epigrafa ali ação de cumprimento e execução.
Bom, então vamos compreender o que a letra do artigo 817 nos diz. Não sendo obrigação voluntariamente cumprida, tem o credor o direito de exigir judicialmente o seu cumprimento e de executar o patrimônio do devedor nos termos declarados neste Código e nas leis de processo. Naturalmente, havendo ou existindo uma obrigação e esta está incumprida, o exequente, mediante um processo executivo que este vai despolitar, o tribunal terá de praticar as providências próprias, adequadas, para então reintegrar-se o direito violado. E obviamente que isso vai ser feito naturalmente mediante um processo executivo, um processo de execução. O artigo 817 também tem aqui a epígrafe execução de bens de terceiro. Ou seja, o que quer significar? O direito de execução pode incidir sobre bens de terceiro quando estes sejam vinculados à garantia. Se os bens de terceiro foram dados aqui à garantia, naturalmente também podem ser executados para reparar-se ou reintegrar-se o direito violado que pertence aqui ao exequente. Nestes termos, tanto o Código de Processo Civil e o Código Civil, ao utilizarem essa expressão, a terminologia execução, querem naturalmente aqui significar, transmitir a ideia de que trata-se de uma ação executiva ou de um processo executivo. Bom, a par da lei, certas doutrinas utilizam também a expressão execução para querer significar mesmo ação executiva, como é o caso da doutrina do professor José João Batista. Bom, então, fique conosco e temos ainda muito por dizer para frente. Faça a subscrição no canal, ajude-nos a crescer e não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as outras aulas que então vamos falar de processo civil e o canal está aqui disponível para essas abordagens. Bom, sendo assim, além dessa terminologia significar ação executiva, existem outros sentidos que possam corresponder à expressão execução? Bom, obviamente que existem e existem. E quais são? O primeiro sentido, a expressão execução pode querer significar, pode querer indicar o cumprimento voluntário de um contrato da prestação pelo devedor. Ou seja, tratando-se aqui, por exemplo, de um contrato de compra e venda, em que o comprador vai a uma loja de telemóveis, pretende comprar, está no valor de 200 mil kwanzas. E ele não tem 200 mil kwanzas para pagar naquele preciso momento. Bom, convenciona com o vendedor de que vai pagar em prestações, obviamente que depois a obrigação terá de ser fraccionada, as partes estão aqui naturalmente a modelar as cláusulas do contrato. Bom, a obrigação vai ser fraccionada em duas prestações. O telemóvel está de 200 mil kwanzas, paga-se os 100 mil kwanzas, que é o valor que ele tem neste exato momento, e depois, no mês seguinte, faz a liquidação da obrigação. E aqui, naturalmente, há um cumprimento voluntário por parte daquele que é o adquirente deste telemóvel. Então, pode dizer-se, naturalmente, que houve o cumprimento voluntário da obrigação, ou seja, houve a execução voluntária do contrato. Houve a execução do contrato. O contrato executou-se tal como as partes queriam que ela tivesse que ocorrer. Bom, agora, já num segundo sentido, a expressão execução, ela pode querer aqui significar uma execução imprópria. O que é isso, execução imprópria? Bom, a execução imprópria trata-se aqui de cumprimento de decisões que não correspondem ao processo executivo. Ou seja, depois que o tribunal proferir uma decisão, uma vez que esta decisão proferida pelo tribunal não corresponde ao processo executivo, para a ação executiva, esta decisão é encarada como uma execução imprópria. Uma execução imprópria por quê? Porque não serão as normas do direito processual civil 2, as normas do direito de execução que vão ser aplicadas àquela decisão para que depois
aquela decisão para que depois o juiz pudesse ter esta sentença que, por sua vez, acabou produzindo. Ou melhor, num segundo sentido, a expressão execução indica-nos uma execução imprópria. Aqui é o cumprimento de uma decisão judicial traduzida em determinados atos que não identificam-se com ação executiva. Por exemplo, o trabalhador A pede a reintegração do seu vínculo laboral e este vai dirigir-se ao tribunal mediante um processo de conflito laboral e neste processo de conflito laboral, as normas que lhe serão aplicadas são normas do direito do trabalho e até porque existe um código de processo de trabalho que vai tramitar a natureza da ação. E depois o juiz, mediante os fatos que lhe são submetidos e apreciado, entende que a decisão, ou seja, entende que aquela decisão que a entidade empregadora teve em despedir o trabalhador, chega-se à conclusão de que houve mesmo um despedimento por injusta causa. O tribunal vai pedir a reintegração deste trabalhador por via de uma decisão. A execução dessa decisão, aquele ato em que a entidade empregadora ou a entidade empregadora vai naturalmente reintegrar o seu trabalhador que ora foi despedido injustamente, o cumprimento dessa decisão para a ação executiva é tida como uma execução imprópria. Imprópria por quê? Porque naturalmente não é a ação executiva que vai regular a ação de conflito laboral. É imprópria para a ação executiva, mas é uma execução própria para o direito do trabalho. Por quê? Porque é o direito do trabalho que contém a disciplina própria, que tem os instrumentos próprios para, por sua vez, disciplinar as ações ou os conflitos decorrentes no âmbito do direito do trabalho. Então, para a ação executiva, aqui é entendida como uma execução imprópria, mas não deixa de ser uma execução. É só para termos uma ideia de que quando fala-se em execução de decisões, não é? Para a ação executiva, ela é encarada e vista como uma execução imprópria, mas não deixa de ser uma execução. E obviamente que, neste sentido, não quer se traduzir aqui a ideia de que trata-se de um processo executivo. Não é este o sentido. Bom, é uma execução que ocorreu no âmbito do direito do trabalho, à luz das normas do direito do trabalho consagradas no ordenamento jurídico angolano. Num terceiro sentido, a expressão execução, ela vai querer significar, vai querer indicar a apreensão de bens do devedor ou de terceiro, que é um dos atos próprios do processo executivo consagrado nos termos do artigo 821 do Código de Processo Civil. E o que é que nos diz o artigo 821 do Código de Processo Civil? Estão sujeitos à execução todos os bens que, nos termos da lei substantiva, respondam pela dívida, quer pertençam ao devedor, quer a terceiro. Então, isso pode ser feito mediante um processo de execução. Os bens do devedor, os bens do terceiro só podem ser penhorados mediante um processo de execução. Por quê? Porque quando falasse de apreensão de bens do devedor, está-se a falar naturalmente da penhora dos bens. E na ação executiva, uma das operações a serem praticadas, uma das providências adequadas a ser adotada pelo tribunal para que possa então reintegrar o direito violado do exequente é então a apreensão de bens do devedor susceptíveis de responder às dívidas do devedor ou susceptíveis também de cumprir as obrigações deste devedor. Então, e obviamente que essa apreensão de bens do devedor há de ser feito mediante um processo de execução, que é o processo idôneo, por via do qual o juiz vai penhorar os bens que pertencem ao devedor para dar-se aqui a satisfação do crédito que pertence ao exequente.
Agora, num quarto sentido, a expressão execução pode significar o pedido formulado na ação executiva propriamente dita. E quando falamos aqui do pedido formulado na ação executiva propriamente dita, está-se aqui naturalmente a falar-se do processo de execução, do processo executivo que o exequente terá de desencadear. E aqui, este pedido vai ser feito mediante um requerimento este que é denominado de requerimento executivo. O requerimento executivo é a peça própria idônea, onde o exequente expõe os argumentos de facto e de direito e depois, por sua vez, formula o pedido correspondente. Então, mediante a apresentação também de um título executivo, onde consta a obrigação, ou seja, o título executivo que, por sua vez, certifica a existência desse direito. Porque o título executivo confere a titularidade de um direito a um sujeito. E esse sujeito apresenta o título executivo, não é? Para que o tribunal possa reintegrar o direito violado que ele pretende ver cumprido e que, por sua vez, está mesmo insatisfeito e pretende ver aqui cumprido. Ou seja, quando falamos do título executivo, o título executivo, ele aqui vai traduzir a ideia de certeza, não é? O juízo de certeza de que o bem pertence ao exequente. Daí que o título executivo são documentos certificativos ou demonstrativos da existência de um direito pertencente a uma pessoa. Bom, obviamente que esses são os sentidos que trouxemos nesta aula, sentidos esses que são utilizados não só na ação executiva, mas também em outros sentidos que não correspondam ao processo executivo. Agora, vamos falar da regulamentação da ação executiva. E então, fique conosco até a próxima aula, onde vamos abordar sobre a regulamentação da ação executiva. Fique aí conosco, que não saia. Mais uma vez, subscreva-se ao nosso canal, ajuda-nos a crescer e a motivar-nos a continuarmos a produzir mais aulas para si. Tchau, tchau, até a próxima.